Boa tarde, meus amigos. Olha aqui de volta o Dom Seba para conversar com vocês. É isso aí. Vamos bater um papo? Dom Seba, a minha pessoa, além de ser Dom Seba, é também o Sebastião de Oliveira Queiroz, a pessoa que assina este canal. Então, Sebastião de Oliveira Queiroz hoje trabalha como supervisor de ensino do Estado de São Paulo, pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Mas, antes de começar a exercer a função de, ou o cargo de supervisor de ensino, eu fui professor. Sou professor de língua portuguesa. Olha, uma vez professor, sempre professor. É assim, o grande professor, o bom professor, ele pode até sair da sala de aula, mas a sala de aula não sai dele. A sala de aula fica. Esse é professor. Então, o professor pode virar coordenador pedagógico, o professor pode virar vice-diretor de escola, o professor pode virar diretor de escola, ou supervisor como eu, pode até ser secretário da educação do município, do estado. Então, ele pode sair da sala de aula. Mas se ele é professor verdadeiramente, a sala de aula não sai dele. De mim, a sala de aula não saiu. E é por isso que eu estou aqui hoje. E eu quero contar para você alguma coisa do meu tempo de professor. Eu quero contar para você uma aula que eu entendo que foi, não uma, né? Foram diversas oportunidades que eu desenvolvi essa mesma aula. Mas uma aula que foi uma grande aula. E o assunto dessa aula, melhor ainda, o assunto dessa aula era leitura. Leitura é um dos assuntos, né, que aquele professor que ensina ou que consegue ensinar para os seus alunos, para os seus pupilos, é aquela aula que pode ter uma grande utilidade ou fundamental importância na formação do seu aluno. Então, eu consegui dar uma grande aula de leitura. Como já disse, repetidas diversas vezes com diversas turmas. Como é que foi essa grande aula de leitura? Antes de eu começar a falar sobre a minha grande aula de leitura, deixa eu fazer um pedido. Se você gostar, se você curtir, comente. Vamos conversar. Quem sabe você também não é um professor? Quem sabe também você não deu uma grande aula de leitura? Ou qualquer outro assunto? Quem sabe você não é um aluno que participou de uma grande aula de leitura? Ou de uma outra grande aula? Você pode colocar no teu comentário. Você pode dialogar comigo. Pois bem, a minha grande aula de leitura, ela aconteceu numa escola chamada Doutor Epaminondas Ferreira Lobo, localizada no município de Itararé, do estado de São Paulo. Lá, nessa escola, foi o local onde eu mais trabalhei na função de professor. Trabalhei também em muitas escolas. Eu fui, de certa forma, um professor cigano. Como sou hoje um supervisor cigano. Eu conheci diversas realidades escolares. Mas foi nessa escola que eu desenvolvi a minha grande aula. E como foi a minha grande aula? É o seguinte, as turmas do ensino fundamental do ciclo 2, hoje a gente chama ciclo 2, elas costumavam ter, acredito que talvez seja assim ainda hoje, 6 aulas de língua portuguesa durante a semana. Então, obrigatoriamente, num dia da semana, a gente tinha aula dobradinha. 2 aulas casadinhas uma com a outra.
E aí eu tive a seguinte ideia. A escola, ela tinha um ambiente fora do prédio, todo arborizado, uma sombra muito gostosa, algumas muretas, né? Umas árvores frondosas. Eu calculei que seria interessante desenvolver uma aula ali. Mas que aula desenvolver? Aí eu pensei assim, e se eu levasse a minha galera para praticar leitura nesse ambiente? E eu fiz o convite para a minha turma, ou para as minhas turmas de ensino fundamental, de 8ª série, na época era a 8ª série. Eu fiz o convite. Galera, que tal se no dia da semana que nós temos a aula casadinha, a aula dobradinha, que tal se a gente descesse ali fora, embaixo daquelas árvores, para a gente se entregar à tarefa de ler? O horror dos alunos pela leitura talvez não seja tanto a leitura. Talvez seja alguma coisa a respeito do que vem depois da leitura. Geralmente, depois da leitura vem fichamento, vem resumo, que parte que você mais gostou, vem essa coisa toda, é uma avaliação sobre a atividade. E eu fiz a seguinte proposta para minha galera. Eu disse, olha, a gente vai sair, a gente vai ler, mas o objetivo é que vocês leiam. Então, se a maioria, se todo mundo, se 100%, né, estiver lendo, né, esse é o objetivo. Ele já está cumprido, já está atendido. Então não vai ter avaliação, não vai ter que fazer resumo, não vai ter que fazer resenha, não vai ter que fazer síntese, não vai ter que montar esquema, não vai ter que buscar as ideias principais, não vai ter que buscar a parte que mais gostou, não vai ter que fazer fichamento, não vai ter nada. O que eu pretendo é apenas que vocês leiam. E a gente sai, todo mundo sai com o livro, inclusive eu, e todo mundo lê, inclusive eu. É claro que eu, além de ler, eu vou observar. Quase derrubei o celular aqui. Então, eu, além de ler, eu vou observar se vocês estão curtindo, se vocês estão lendo, se vocês estão executando a tarefa. Se eu sentir que está agradando, a gente volta. A gente volta toda semana. Se eu sentir que vocês não estão curtindo, vocês não estão gostando, aí a gente para. Então, para meu espanto, a partir do primeiro dia que eu saí com a primeira turma, a turma toda se entregou à tarefa de ler. Todo mundo lia, inclusive eu. E eu gostei. E de ter gostado, a gente voltou diversas vezes e se entregou a essa agradável tarefa. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar a respeito dessas grandes aulas que eu desenvolvi nessa escola é o seguinte, eu descobri depois que nem todo mundo lê por prazer. A gente tem aquela ideia, né, romântica, sei lá, de que a leitura dá prazer, e que todos têm que ler por prazer, todos têm que buscar prazer na leitura, sei lá. Eu aprendi que tem gente que não lê por prazer, mas lê por necessidade. Se for preciso, se entrega a tarefa de ler. Talvez muitos daqueles alunos que foram lá, né, e se entregaram à tarefa de ler, talvez eles não estivessem lendo por prazer. Talvez eles estivessem lendo porque eles desejavam voltar na próxima semana. E para voltar na próxima semana, eles tinham que ler. Então, talvez nem todos estivessem lendo por prazer, mas para atender uma conveniência pessoal. Quanto que não era muito mais gostoso ficar embaixo da árvore com um livro na mão, do que ficar trancado numa sala de aula, né? Trancado lá 50 minutos, ouvindo o blá 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 do professor, ou tendo que resolver alguma tarefa escolar, né? Aquela também era uma tarefa escolar, mas aquela estava mais gostosa, era mais conveniente. Então,
Então, quando você for trabalhar leitura, pensa nisso. Nem todo mundo lê por prazer. Tem gente que lê por necessidade. Olha, é aquilo que eu disse. Gostou? Comenta, tá? Vamos conversar. E tem uma aula que você curtiu muito? Conta pra mim. Tem uma aula, professor, que você considera a sua grande aula? Conta pra mim. Eu tenho outras grandes histórias do magistério, inclusive outras grandes aulas que eu trabalhei. Então, a gente pode esticar essa conversa, sabe, por muito tempo. Eu estou até pensando em retornar aqui com assuntos desse tipo que eu vou chamar de narrativas do magistério. Este é o meu primeiro teste com as narrativas do magistério. A minha grande aula de leitura. Ok? Um abraço.